Que poder o inferno teria se aqueles aqui confinados não fossem capazes de sonhar com o paraíso? Essa é a frase que marca a trajetória e o início da história de Sandman. Ele não é um herói, muito menos a posição de anti-herói combina com ele. Ele é um perpétuo, algo diferente. Poderes que envolvem luta física, armas? Nada disso. Simplesmente palavras, emoções, sentimentos, sonhos. Ele é Sandman, Morpheus, devaneio. Ele é o senhor do sonhar. Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e sejam bem-vindos a mais um dia de VIPs. Eu não posso deixar de apresentar o tio Dart, mas hoje é um VIPs especial e é óbvio que eu não poderia deixar de falar dele nesse VIPs. Hoje é o primeiro vídeo do projeto Lendo Neil Gaiman e nada melhor do que começar com o projeto Neil Gaiman lendo Sandman. Já existe outro vídeo aqui no canal com um dos livros do Neil Gaiman, que é O Oceano no Fim do Caminho. Eu vou deixar o link aqui nesse i, aqui em cima para vocês verem, só clicar lá. Mas o primeiro vídeo oficial do projeto Lendo Neil Gaiman tinha que ser sobre Sandman. Foram lançados aqui no Brasil pela Panini Comics 4 volumes definitivos que reúnem as edições de Sandman, criadas pelo Neil Gaiman. São 75 volumes, 75 histórias no total, e esse primeiro encadernado reúne 20 volumes da história de Morpheus. Além desses 20 volumes, a gente tem em média de 60 páginas mais ou menos de extras, que ficam no final do livro. Os extras desse primeiro encadernado definitivo de Sandman apresentam o pós-fácil escrito pelo Neil Gaiman, algumas ideias iniciais do autor, como foi todo o processo de início da criação do Sandman. Acrescenta também o processo de aprovação dos desenhos, porque em cada história de Sandman, desse encadernado aqui e dos outros também, tem ilustradores diferentes. Então a gente percebe que Sandman, em cada história, tem um padrão visual diferente. Você consegue perceber detalhes que variam de um ilustrador para o outro. Além disso, no final dos extras a gente tem o roteiro inteiro, completo, da adaptação que o Neil Gaiman fez do poema Sonhos de uma Noite de Verão do William Shakespeare. A história de Sandman foi contada pela primeira vez em 29 de novembro de 88, mas a história da criação da história começou bem antes. É provável que um dos passos para a criação da história de Sandman tenha se dado numa casa em Nova York. Os editores e administradores da DC estavam reunidos em uma biblioteca poeirenta e antiga em uma casa de Nova York para um dos seus encontros periódicos. Um dos pontos em pauta era não deixar a fonte da criatividade secar depois do sucesso estrondoso que houve na década de 80. E a ideia que surgiu foi tirar do limbo alguns personagens que estavam esquecidos pela DC e recriá-los, renová-los, fazê-los de novo. O ponto é que para muitos a nova criação de Sandman começou naquela biblioteca, mas para Neil Gaiman começou meses antes. Alguns meses antes dessa reunião, Neil Gaiman já tinha imaginado uma recriação, uma nova invenção para o personagem Sandman, para o Senhor dos Sonhos. Se imagine há muitos anos atrás, aonde um líder e você, junto com várias pessoas, estão ao redor de uma fogueira. E aquele líder começa a contar histórias, e essas histórias começam a virar mitos. É nesse clima distante, isolado, profundo e misterioso que a gente se sente quando lê Sandman. Neil Gaiman mexe não só com as palavras, mas com o emocional, com o sonho, Freud explica. Por isso o clima que reina quando você lê as histórias que estão aqui dentro é um clima de mito. Uma história que envolve terror, que envolve psicológico, que envolve sentimentos e subconsciente. E essa história começa com o nosso herói preso. Um grupo lá de uma seita secreta, uma organização secreta, faz um ritual a fim de prender a irmã mais velha de Sandman, que é a Morte. E a história começa assim: Sandman preso por 70 anos, distante do seu reino, esperando que os seus captores tenham algum deslize para ele escapar. Até
Até que o deslize acontece, eu não vou falar o que é, mas Sandman escapa. O problema é que quando ele escapa, o reino dele, que é o reino dos sonhos, o reino do sonhar, está completamente destruído. Além do reino do sonhar, que é a casa de Sandman, onde ele é o manda-chuva, está destruído, a Terra também está completamente alucinada. Enquanto ele ficou preso, ou seja, enquanto ele deixou de comandar os sonhos das pessoas, aquelas pessoas que estavam dormindo não acordaram nunca mais. E algumas pessoas que estavam acordadas nesse momento que ele foi preso, simplesmente não conseguiram mais dormir. E agora, Sandman, para resolver a parada dessa. E para completar, não, isso já não é o bastante, tá tudo invertido e o reino dele destruído. Para completar, ainda roubaram 3 pertences dele, que são essenciais para o seu trabalho, que completam a sua personalidade e dão forças. O primeiro é a sua algibeira de areia, o segundo é o seu elmo, é uma coisa que dá muito poder para ele, e o terceiro é um rubi. Eu não vou falar o que representa cada elemento, porque eu acho que vale muito a pena descobrir o que representa cada um deles lendo o encadernado. Mas cada objeto desse vai parar em um lugar diferente. E o primeiro arco, Prelúdios Noturnos, conta a busca de Sandman pelos seus 3 pertences. O primeiro, a algibeira de areia, está nada mais, nada menos do que com o John Constantine. Uma coisa que o pessoal reclamou muito foi justamente dessa aparição do John Constantine. O problema aqui é que John Constantine não é aquele que a gente conhece de Hellblazer. Aqui ele é completamente passivo. Ele não é aquele camarada que a gente conhece de Hellblazer que resolve tudo da forma dele. Não, aqui ele é um cidadão que o mundo desaba ao seu redor e ele tá assim com aquela cara de tacho, tipo, hã? A gente também encontra algumas outras aparições da DC, como a Liga da Justiça, que vai ajudar a combater o Doutor Destino, que é um dos principais vilões desse arco. A gente também encontra uma caracterização bem legal de Caim e Abel, que também já são personagens da DC. Aqui a gente encontra uma aparição bem legal deles. Falei aparição. Não, não é fantasma, tá? São eles mesmo de carne e osso. Pelo menos no Reino do Sonhar. Mas não são aparições. A frase que vocês viram no início do vídeo que Leo falou, inclusive meus parabéns para Leo, porque ela se tornou uma grande atriz, dá para apresentar até o Globo Repórter. Essa frase é de uma história onde Sandman vai buscar o seu elmo. Ele vai buscar esse elmo no inferno. Eu só vou falar isso, porque o resto é spoiler. E o rubi está na mão do Doutor Destino, que eu também não vou contar por que ele foi parar lá e como o Sandman recupera esse rubi, que é uma das partes mais fantásticas desse arco Prelúdios Noturnos. Só que a minha história preferida é a penúltima história desse arco, que é quando aparece a querida Morte, a irmã mais velha de Sandman. Aqui a Morte. Doidona, né? Gente, a Morte é um dos personagens mais alto astral, é um dos perpétuos, inclusive eu não expliquei o que é perpétuo, mas ela é um dos perpétuos mais sensacionais. Os perpétuos, que incluem o Sandman e a Morte, que aparecem nesse primeiro arco, e outros que vão aparecendo nos arcos posteriores, como o Desejo, são representações de circunstâncias humanas, representações físicas de coisas que a gente tem na nossa vida. O Sonho e a Morte são 2 desses perpétuos. Tem uma história penúltima, que é a história O Som de Suas Asas, é onde aparece a Morte. É a história, pra mim, mais sensacional desse primeiro arco, Prelúdios Noturnos. E aqui nessa história o Sandman vai recitar um poema muito antigo. Eu vou deixar o link desse poema aqui pra vocês verem, vão lá ler. Falando da ilustração de Sandman, ele é todo vestido de preto e parece muito com Neil Gaiman, inclusive. Tem o cabelo todo esvoaçante, ele é completamente pálido, muito pálido, e tem os olhos negros, você vê, assim, os olhos, eles parecem ser brilhantes, mas são completamente escuros e negros. Ele é muito magro, tem uma roupa toda preta e na barra da sua roupa tem umas labaredas com o rosto de algumas pessoas. E ele tem esse padrão em todas as histórias, porém, em cada história, com um ilustrador diferente, ele tem alguns detalhes diferentes também, tanto na forma de vestir como nos detalhes do físico, do rosto. Outra coisa muito legal da ilustração de Sandman é a questão dos balões.
Na fala do Sandman, a gente reconhece que é ele que tá falando, às vezes não tem nem a setinha apontando pra ele, é só o balão mesmo, mas a gente reconhece que é ele que tá falando porque o balão é negro, com as letras brancas. E não só o balão de Sandman é diferente, os outros balões também, cada personagem, principalmente os personagens centrais das histórias, cada um tem uma forma iconográfica diferente para o balão e para a fonte da fala também. Eu achei isso sensacional. Então é isso, pessoas, a minha mão já tá doendo aqui, meu braço já tá doendo de tanto segurar esse livro aqui. Esse foi o primeiro vídeo oficial do projeto Lendo New Gaiman. Eu não tinha como não começar com Sandman. Hoje foi do primeiro arco, Prelúdios Noturnos, que conta basicamente a introdução da história, que introduz a gente no mundo de Sandman e conta como ele saiu da prisão e foi consertar o que fizeram com ele. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o curtir aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Comenta aqui embaixo também se você gostou de Sandman, se você está lendo Sandman, porque eu sei que é um negócio, né, enorme, né? Gigante. Mas, gente, eu já li e já reli esse encadernado aqui e vou ler os outros 3, além de Sandman Noite Sem Fim, que eu também vou trazer a opinião de leitura pra vocês aqui. Eu sei que tem muita gente que já comentou aqui nos meus vídeos, eu já falei outras vezes de Sandman aqui, não tem como eu não falar dele. Eu sei que tem gente que tem os 4 volumes ou até um só em casa, mas nunca pegou pra ler. Gente, sério, leiam. Se inscreve aqui também no canal, o VIP está na metade, mas ainda tem vídeo aqui até domingo, então se inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos que vão vir. Um abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau! E hoje, continuando com o clima geek de ser, eu vou responder a tag Vilões, que foi criada pela Liz, do canal Hello Liz, e eu fui tagueada pelo Thiago, do Bookbox Brasil.